Fernanda e eu sou residente de Biologia e hoje eu vou apresentar para vocês o terceiro espelho de respostas do PET das semanas 1 e 2. Eu vou apresentar aqui as duas primeiras questões. Então vamos lá. Questão número 1. Muitas vacinas de DNA estão em desenvolvimento para várias doenças e são tidas como uma estratégia de imunização muito promissora. Essas vacinas consistem na inoculação de um plasmídio produzido por engenharia genética, contendo uma pequena parte do material genético do patógeno, com informação para a célula produzir uma ou mais proteínas do patógeno, os antígenos. Um dos requisitos para que essa vacina funcione é que, após a inoculação, o plasmídio... Então, vamos lá. O plasmídio, ele é um DNA de uma bactéria. Então, vai pegar esse DNA da bactéria e vai introduzir ali um DNA do patógeno, do vírus. E esse DNA vai ser inoculado na pessoa. E esse DNA, tá escrito aí, ele tem que virar uma proteína do patógeno, um antígeno. Então, o objetivo é inocular esse plasmídio e o corpo produzir uma proteína do patógeno. Então, como que funciona? Aqui, vamos voltar aqui como funciona a síntese de proteínas. O DNA, que está lá dentro do núcleo da célula, ele precisa ser transcrito em RNA mensageiro dentro do núcleo, e esse RNA mensageiro, ele vai sair do núcleo da célula, vai para o citoplasma, para lá ele ser traduzido pelos ribossomos. Então, vamos ver aqui as alternativas depois da gente saber isso. Então, o plasmídio é preciso que ele chegue ao núcleo, onde será traduzido pelos ribossomos? Não, né? Porque no núcleo ocorre a transcrição e não a tradução. Chegue ao citoplasma, onde será traduzido pelos ribossomos? Não, ele tem que chegar primeiramente no núcleo, né? Para depois no citoplasma, porque ele precisa ser primeiro transformado em RNA mensageiro. Letra C. Chegue ao núcleo, onde ele será transcrito em RNA mensageiro. É isso, né, gente? Ele precisa ser transcrito primeiro em RNA mensageiro, para depois sair do núcleo e ser traduzido pelos ribossomos no citoplasma. Então, não é a outra, chegar ao citoplasma e ser transcrito. Não, porque a transcrição ocorre no núcleo. Questão 2. A figura abaixo representa de forma esquemática o processo de clonagem molecular ou engenharia genética em células bacterianas. Desde a década de 1980, várias proteínas humanas vêm sendo produzidas por meio dessa técnica, diminuindo seu custo de produção. Assinale a alternativa que se refere à primeira proteína humana produzida em escala comercial por meio dessa biotecnologia. Letra A. Hemoglobina, liberada para o consumo após ter sido submetida a diversos testes que comprovaram sua eficiência. Letra B. Hormônio do crescimento humano, que até então era extraído da hipófise de cadáveres. Fator 8 de coagulação sanguínea, também conhecido como fator anti-hemofílico. Insulina humana, que até então era extraído do pâncreas de bois e porcos. Anticorpos anti-RH, para o tratamento da doença hemolítica do recém-nascido, eritroblastose fetal. Então, gente, a primeira proteína a ser produzida por esse meio, a primeira proteína humana, foi a insulina. Ela foi a insulina humana, porque antes realmente ela era extraída de pâncreas de bois e porcos. E precisava, assim, de 8 toneladas de pâncreas desses bichos para produzir 200 e poucos ml de insulina. E colocando esse DNA da insulina, né, dentro do plasmídio da bactéria, a bactéria vai ficar ali produzindo insulina continuamente de uma forma barata, né, e de uma forma que não vai precisar de 8 mil toneladas de pâncreas de boi e porco. Foi essa a proteína, então, que foi produzida a partir da década de 80. Os outros, como anticorpos anti-RH,
eles não são produzidos a partir dessa técnica de DNA recombinante, que vai pegar que vai pegar o DNA e vai colocar dentro do plasmídio da bactéria. O hormônio do crescimento humano, ele foi extraído da hipófise de cadáveres pela primeira vez em 1980. Então, ele também não foi produzido nessa época por essa técnica de DNA recombinante. Então é isso, gente. É a insulina humana que foi produzida em 1980 por essa técnica de DNA recombinante e então deixou de utilizar-se esses animais para produzir insulina humana no laboratório. Obrigada, gente. Olá, meu nome é Juan e eu vou fazer com vocês aqui as sessões 3 e 4 do PET. Então, vamos lá. Uma nova e revolucionária técnica foi desenvolvida para a edição de genomas. O mecanismo consiste em um sistema de reconhecimento do sítio onde haverá mudança do gene, combinado com um mecanismo de corte e reparo do DNA. Assim, após o reconhecimento do local onde será realizada a edição, a nuclease corta as duas fitas de DNA. Uma vez cortadas, mecanismos de reparação do genoma tendem a juntar as fitas novamente. Nesse processo, um pedaço de DNA pode ser removido, adicionado ou até mesmo trocado por outro pedaço de DNA. Nesse contexto, uma aplicação biotecnológica dessa técnica envolveria opção A, diagnóstico de doenças, B, identificação de proteínas, C, rearranjo de cromossomos, D, modificação do código genético ou E, correção de distúrbios genéticos. No caso aqui, a opção mais próxima do que a técnica faz é justamente a correção de distúrbios genéticos. E por quê? Porque um distúrbio genético geralmente é advindo de mutações na sequência de DNA. E o que essa técnica faz é justamente modificar a sequência de DNA. Então, se a gente modifica a sequência que a gente vê que tem um distúrbio por uma sequência que não tem um distúrbio, a gente está basicamente corrigindo, né, um distúrbio genético permanentemente, né, porque a gente está mudando o DNA. Então, o DNA vai ser algo mais permanente. Não tem como isso voltar atrás, né, reverter essa situação, a não ser que, num caso muito específico, né, a mutação volte, mas aí seria algo um trilhão de chance, né? Então, isso aqui é muito difícil de acontecer. Por isso que essa técnica seria ótima para esse tipo de coisa. Para diagnosticar a doença, a gente tem vários outros métodos, né? A gente tem métodos desde que vão olhar os sintomas da doença, até métodos que conseguem ver o próprio genótipo, né, do indivíduo e marcar, olha, tem essa sequência aqui e essa sequência aqui, ela pode dar alguma doença para o indivíduo. Então a gente não precisa de modificar o DNA para fazer esse tipo de coisa, né, de diagnóstico. A identificação de proteínas é algo que não tem muito a ver com isso, né, porque o DNA, apesar de DNA poder ser transcrito em RNA e o RNA poder ser traduzido em uma proteína, essa ferramenta não faz nada com a proteína em si, né? Então, ela não ajudaria em muita coisa aqui, não. Se rearranjo de cromossomos. O cromossomo é algo, uma molécula de DNA inteira, né? Uma molécula muito grande, portanto, ela tem, lá no caso das centenas de milhões de nucleotídeos, né? Então, centenas de milhões de letrinhas, né? A, C, T, G. E um rearranjo desse nível não consegue ser feito só com uma troquinha dessas fitas, não. Ainda, a gente tem que envolver ainda proteínas que vão ter aí na cromatina, muita coisa aí que a gente tem que modificar para a gente conseguir rearranjar um cromossomo. Então essa técnica não ajudaria muito nessa questão, não. E de modificação do código genético é algo meio que eu nunca nem ouvi falar, porque o código genético ele é um método de ação, né? É a forma com que o ribossomo consegue ler o RNA mensageiro e montar uma proteína, né? Com os aminoácidos que estão lá. Então, isso aqui não é. O código genético aqui provavelmente foi colocado para poder confundir, né? Porque código genético às vezes as pessoas confundem com material genético. E são coisas diferentes, né? Então, resposta aqui, correção de distúrbios genéticos. Questão 4. Determinadas sequências de DNA presentes no material genético variam entre os indivíduos. A análise dessa variação possibilita, por exemplo,
A identificação dos pais biológicos de uma criança. Considere os esquemas a seguir de sequenciamento de trechos de DNA separados por gel de eletroforese de uma família formada por um casal e 4 filhos. Com base nos sequenciamentos, o filho biológico dessa mãe com pai diferente do apresentado é o de número 1, 2, 3 ou 4. Então, o que a gente tem que fazer nessa questão? A gente tem que comparar as barrinhas, né, dos filhos com as dos pais. E nesse caso aqui a gente tem até um facilitador, que é que as barrinhas são coloridas. Então a gente sabe qual barrinha que é da mãe e qual barrinha que é do pai. Então vamos lá, filho 1. Filho 1, ele tem uma barrinha azul, que bate com a da mãe, uma barrinha amarela, que bate com a do pai, uma barrinha amarela lá embaixo, que bate com o terceiro barrinha do pai, e uma barrinha azul no final, que bate com a última barrinha da mãe. Então esse filho parece sim ser filho dos dois pais, no caso. O filho 2, ele tem uma barrinha amarela que está no meio ali entre a barrinha amarela da mãe, do pai, perdão, e a barrinha azul da mãe, então parece que não é uma barrinha amarela igual à barrinha do pai, então vamos ter isso aqui levar isso aqui em consideração. A barrinha azul dele, a primeira, bate com a quarta barrinha azul da mãe. A barrinha amarela dele, de novo, não coincide com a barrinha amarela do pai. E a barrinha azul, das duas últimas barrinhas azuis dele, coincide com a da mãe. Então a gente tem aqui provavelmente a resposta dessa questão, né? Porque o azul desse filho bate com o azul da mãe, né? As barrinhas. E o amarelo não bate com a do pai. Mas vamos continuar. O filho 3, né? Ele tem uma barrinha amarela que bate com o pai. Uma azul que bate com a mãe. Duas amarelas que batem com as do pai. E uma última azul que bate com a da mãe também. Então a gente tem de novo aqui provavelmente um filho também biológico dos dois pais. Enquanto o filho 2 parece ser filho biológico apenas da mãe. E o filho 4, vamos por último, né? Ele tem uma barrinha amarela que não bate com nem de nenhum dos irmãos, nem do pai, né? E também tem uma barrinha azul que não bate com a mãe. Essa terceira barrinha, a barrinha amarela, não bate com o pai também, nem com o filho 2, né? Nem com o irmão dele. E a última barrinha azul também não bate com a mãe. Então esse filho 4 provavelmente ele não é filho nem do pai, nem da mãe, biologicamente. Então, o que a gente tem aqui é que o filho 1 e 2 são 1 e 3, perdão, são filhos biológicos dos dois pais. O filho 2 é filho biológico da mãe, mas não é filho biológico do pai, então é a resposta da questão. E o filho 4, ele não é filho biológico nem da mãe, nem do pai. É isso aí. Oi, gente, sou a Marina, tô aqui para resolver então com vocês as questões 5 e 6 do PET. Essas duas questões, elas seguem a mesma lógica de detetive ali da questão anterior. O que a gente está investigando? A gente está investigando, no caso aqui, né, quem é o pai dos indivíduos em questão, né, a partir da análise do genótipo desses indivíduos, análise do genótipo da mãe. Nessas questões é muito importante a gente lembrar que metade do nosso genótipo veio do pai, metade do nosso genótipo veio da mãe. Então, se a gente está investigando, por exemplo, o genótipo se comparando o do filho, o da mãe e tentando descobrir quem é o pai, o que está no filho e não está na mãe veio do pai. E é essa lógica que vai ajudar a gente. Só que essa questão, ela não traz humanos como exemplos, ela traz árvores. E a gente fica, como que é essa lógica? É a mesma. Só a gente pensar que o que a questão trata como filho é a semente. Para a semente ser formada, tem que ter a vida fecundação, porque ali dentro da semente está o embriãozinho da planta. Então, para haver a fecundação, houve gameta feminino e gameta masculino. Gameta feminino da árvore matriz, né, que a questão traz, e o gameta masculino, ele fica dentro do grão de pólen das plantas. Então, a questão também vai falar um pouquinho disso, a gente precisa lembrar. Vou ler o enunciado, depois eu trago mais algumas informações. Então, uma questão do Enem de 2018. Considere, em um fragmento ambiental, uma árvore matriz com frutos M e outras 5 que produzem flores e são apenas doadoras de pólen. Então, de DP1 a DP5 são as doadoras de pólen. Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores, ou seja, né, os gametas feminino e masculino proviriam do mesmo indivíduo. Descartaram essa possibilidade.
Os genótipos da matriz M, da semente S1 e das árvores doadoras, DP1 a DP5, eles foram obtidos pela análise de dois locos, loco A e loco B, de marcadores de DNA, conforme a figura. E aí a gente tem um termo, diferente, locus. O que é isso? O locus é a localização, é o espaço que um gene ocupa dentro, dali do cromossomo, por exemplo. E outro termo que aparece é alelo. Enquanto o loco é a localização, o alelo são as variações possíveis dentro de um mesmo gene. É a variabilidade dentro do mesmo gene. Beleza? Então, vamos ver o que a questão tá pedindo da gente. Ela está querendo descobrir de qual doadora a progênie, a semente S1, recebeu, seus genes. Quem é, de fato, a doadora. Nesse tipo de questão, a gente tem que lembrar que o que não está no filho, ou o que está no filho e não está na mãe, veio do pai. E é esse tipo de informação que é válida para a gente. Então, a gente vai analisar. Nas colunas, a gente tem os indivíduos e nas linhas, a gente tem os alelos de cada locus. Então, vamos começar pelo loco A. No loco A, a semente, ela tem o alelo 1 e o alelo 2. O alelo 1 está presente na mãe dela. O alelo 2 não. Então, esse alelo 2 tem que ter vindo do pai. Da árvore doadora, nesse caso, Quais são as árvores doadoras que poderiam doar, esse alelo 2? A DP2 e a DP5. Então, só aqui a gente já reduziu nossas possibilidades de 5 para 2 árvores. Vamos tentar eliminar uma delas analisando o loco B. No loco B, a S1, ela tem apenas o alelo 3. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela recebeu o alelo 3 tanto da mãe quanto do pai, ok? E qual é a árvore doadora que tem o alelo 3? É a DP5. Então, com isso, a gente consegue chegar à conclusão que a árvore doadora é a DP5, a resposta é a letra E. Bem, então vamos para a questão 6, última questão dessas semanas do PET. Continua, então, na mesma lógica, e o enunciado, ele conta um pouquinho pra gente como é feito o teste de paternidade. Então, a contextualização dessa questão gira em torno do teste de paternidade. E esse enunciado, ele fala assim, é uma questão da UPF. O teste de paternidade, também chamado de teste de DNA, porque é a partir de informações do DNA que a gente vai tirar nossas conclusões, é feito com base em certos trechos do DNA cujas sequências especiais de nucleotídeos são exclusivas para cada pessoa e transmitidas de pais para filhos, de acordo com a herança mendeliana. Este teste permite confirmar a paternidade com 99,9% de certeza, comparando-se o DNA da criança, da mãe e dos possíveis pais. Analise os resultados abaixo referentes ao teste realizado em uma determinada situação de confirmação de paternidade e tem a imagem para a gente. Com base nesse resultado, assinale a alternativa correta. E aí vai trazer algumas alternativas que falam pra gente de qual pai seria. Será que a mãe é mãe mesmo? Vai por isso. E aí a gente tem que pensar naquela mesma lógica. O que está no filho e não está na mãe tem que ter vindo do pai. E aí vamos analisar então. Colunas significam indivíduos e as linhas seriam os alelos. O filho. A primeira banda lá, todo mundo tem. Então não ajuda muito a gente. Mas aí ele tem uma segunda, que não está presente na mãe. Então, ela tem que ter vindo do pai, certo? E o suspeito 1 e o suspeito 2 tem. Então, também não ajuda a gente. A próxima banda do filho, ela não coincide com a da mãe e coincide com a do suspeito 2, certo? Beleza, então. A quarta banda do filho, ela bate com a da mãe. Então, beleza, bateu com a da mãe. Não vai dizer muito pra gente, sobre o pai. A seguinte também bate com a mãe. A outra não tem na mãe, então é indicativo de pai pra gente. E o indivíduo 1 e 2, os suspeitos 1 e 2 tem. Então, não ajudou a gente de novo. E a última, a mãe tem. Então, não conta. Então, a única banda que vai ajudar a gente realmente é a terceira banda do filho, que coincide com a terceira banda do suspeito 2. Então, o pai, provavelmente,
É o suspeito 2. Esse suspeito 1 e o suspeito 2, eles têm várias similaridades entre eles. Talvez sejam parentes, quem sabe. Mas a ideia central é essa, nesse tipo de questão. Quando a gente está analisando o genótipo de um filho, da progênie, e a gente tem o genótipo da mãe, o que não está presente nela e está lá no filho, tem que ter vindo do pai, porque nós somos metade, metade. Então é isso. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês entrem em contato com os residentes, manda aqui no YouTube, o que vocês preferirem. E é isso, gente. Tchauzinho.